em Colossenses capítulo 1, né? Isso, Colossenses 1. Então nós vamos ler de novo versículos de 1 até o versículo 8. Versículo 1: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. E ele tinha um companheiro, o irmão Timóteo. Ele está endereçando a carta aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Aí ele traz a saudação dele: graça e paz. Você tem que prestar bastante atenção nas 3 epístolas que Paulo escreveu. A saudação dele é graça e paz. Tem muita coisa nessa saudação que nós precisamos entender. Graça e paz a vós outros, graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada aonde? Nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? A palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes o que? A graça de Deus na verdade. Olha, vou ler de novo o versículo 6. Essa palavra do Evangelho que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal como acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes o que? A graça de Deus na verdade. Você tem que olhar esses detalhes. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito, né? Então, por que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses? Nós vamos falar isso toda sexta-feira. Paulo centralizou a fé deles na pessoa de Jesus Cristo e depois se introduziu ali na igreja, né, diversos tipos de heresias, falsas doutrinas, asceticismo, gnosticismo, as crenças místicas entraram lá. O pessoal da lei queria que eles voltassem para a lei, praticando as festas da lei, querendo se circuncidar, e começou a descentralizar a fé na pessoa de Jesus Cristo. Então o asceticismo entrou lá. O que é o asceticismo, né? É associar a salvação com sofrimento pessoal. Você quer ver um tipo de asceticismo? É você ficar fazendo um monte de jejum sem parar, penalizar a tua carne, com jejum privar ela de alimentos, né? Como se você fazendo assim, trazendo sofrimento físico, você fosse melhorar a tua salvação, ou ter algum crédito com Deus, ou fosse alcançar alguma coisa a mais de Deus. Então, gnosticismo, ou melhor, o asceticismo é você penalizar a tua carne, judiar de você, privar a tua carne de algumas coisas que fazem parte dela. E o mais que a gente vê é jejum. Tem que fazer 40 dias de jejum, tanto jejum, é jejum. Tem que ficar sem comer o tempo todo. Vou subir no monte, vou fazer jejum, aquela coisa toda, como se isso fosse melhorar o nosso relacionamento com Deus, ou trazer algum benefício de Deus. Então o nosso relacionamento com Deus não é baseado enquanto eu deixei de comer, enquanto eu penalizei a minha carne. Nunca entenda isso. A base do nosso relacionamento com Deus é o que Cristo fez na cruz por mim. Eu não me torno melhor porque eu fiquei um dia sem comer e melhoro o meu relacionamento com Deus. Não tem nada a ver. A base do meu relacionamento com Deus não é o que eu fiz, é aquilo que Cristo fez por mim. Está bem claro isso, queridos? Você tem que entender que o que foi posto na nossa cabeça, se eu me privar de um monte de coisa, se eu ficar sem comer, se eu judiar de mim mesmo,
Então Deus vai me ver com uns olhos melhores, eu vou me tornar melhor para Deus. Mas isso não é verdade. A base do meu relacionamento com Deus não é o quanto eu deixei de comer, penalizei minha carne, não é? Não, é o que Cristo fez por mim. Eu não me torno melhor para Deus porque me penalizei por alguma coisa. O que me tornou melhor para Deus foi o que Cristo fez na cruz do Calvário. Então entenda, meu irmão, se você entender isso, muda as coisas. Geralmente na nossa mente tem esse conceito: eu tenho que fazer muito para ser aceito por Deus, eu tenho que fazer muito para melhorar o meu relacionamento com Deus, eu tenho que fazer muito para poder receber alguma coisa de Deus, tem que fazer obras. É isso que foi posto na nossa mente. Mas se olharmos para a palavra, a base do meu relacionamento com Deus, das portas estarem abertas diante de mim, é o que Cristo fez, não as coisas que eu faço. Está bem claro isso? Uma pessoa pode chegar: ó Deus, eu faço jejum, eu paguei preço, eu dei oferta, eu dei dízimo, eu fiz sacrifício, eu estou melhor na tua presença, e desprezar a única porta que Deus abriu, que é o sacrifício de Jesus. Está claro? Aí chega uma pessoa, não fez nada, mas ela fala assim: Senhor, eu estou na tua presença não por nenhum mérito ou por nada do que eu fiz, estou na tua presença confiando no sangue do Senhor Jesus derramado. Essa pessoa é mais aceita por Deus do que aquela que se matou de fazer coisas, só que ela quis se achegar a Deus pelas coisas que ela fez, não por aquilo que Cristo fez. Está claro isso no seu coração? Então o que Deus quer é que tenhamos entendimento. Qual é o entendimento? Senhor, eu estou na tua presença não por mérito, mas estou na tua presença porque fui justificado pelo sangue. É o sangue derramado que me justificou, que abriu o caminho. É assim que Deus quer que cheguemos na presença dele. Mas a religião incutiu na nossa cabeça o fazer muito para poder ter algum acesso a Deus, como se Deus me aceitasse pelo quanto eu fiz. Mas Deus me aceita pelo quanto eu creio naquilo que Cristo já fez por mim. Está bem claro isso, meu irmão? Então vamos lá. Semana passada falamos isso. Vamos lá, Lucas 19. Nós vamos ver o fariseu e o publicano, né? Aquela parábola: dois homens, eles vão ao templo para orar. É Lucas 18, a partir do versículo 9. Isso tem que estar bem claro no seu coração, né? Se você entender isso e ter essa confirmação do Espírito no teu coração, você vai crescer na fé. Então Lucas 18, versículo 9: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Duas pessoas com o propósito de orar, elas têm o mesmo propósito, porém a disposição interior delas, uma é diferente da outra. Olha lá: dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu. Quem era o fariseu? O fariseu é aqueles que se preocupavam muito com as roupas, com a sua aparência, que limpava o exterior do copo, limpava os pratos antes de comer, não é? Eram aqueles que chegaram para Jesus e falaram assim: os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Porque a tradição dos anciãos, antes de comer, tinha que fazer aquele ritual de se lavar, de se limpar. Eles gostavam de sentar nos primeiros lugares nas sinagogas, vestiam aquelas roupas, aquelas franjas, né? Eles gostavam de ser chamados mestres pelos homens. Tudo ali tudo neles era baseado na aparência e no que eles praticavam. Então, um fariseu e um publicano, dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Por que ele orava de si para si mesmo? Porque não chegava diante de Deus o que ele falava. E o que ele orava? Né?
O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Ele se achava superior, ele se achava melhor que os outros. Esse é o grande problema, se achar melhor, meus irmãos. Isso é um veneno. Então ele diz: graças te dou porque não sou como os demais homens. Olha como ele qualificava os demais homens: olha lá, injustos, roubadores, adúlteros. Na ótica dele, ele era muito santo, muito especial. Ele se via assim, né? Os demais homens roubadores, adúlteros, né? E olhou lá, tinha um publicano ali, sem aquela aparência religiosa. O publicano era considerado um traidor, porque ele era um judeu que cobrava impostos dos judeus a serviço de Roma. Ele era tido pelo povo judeu como alguém traidor, né? Nem como esse publicano. Agora ele apresenta as obras dele. Olha lá: jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, em que ele baseava a justiça dele para Deus? Ele achava que estava sendo ouvido por Deus. Em que ele se baseava a justiça dele? Eu faço muito jejum, eu dou dízimo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele se achava melhor porque ele praticava essas coisas. Então hoje em dia você vê a mesma coisa: eu vou fazer jejum por vocês, vamos subir no monte, e né, aquela coisa toda, né, se achar muito melhor. Agora olha o fariseu, olha o publicano. O publicano, estando ao pé, longe, de pé, longe, não, nem ainda olhava, levantava os olhos aos céus, mas batia no peito e dizia assim: ó Deus, ser propício a mim, ao pecador. Alguém que reconhecia pecador diante de Deus. Sabe o que Deus quer de nós? Que quando a gente se chega na presença dele, a gente reconheça que nós somos pecadores falhos, não somos melhores que ninguém, porém justificados. Vale muito diante de Deus uma pessoa que não é arrogante, que chega diante de Deus sabendo da sua pequenez e da grandeza de Deus, do que chegar cheia de coisa, porque é isso, porque eu sou o grande homem, porque eu vou te libertar, eu vou fazer oração forte, vou fazer isso, vem aqui no meu culto. Vocês estão entendendo? Está cheio de arrogância, que Deus não está nisso. Então o que Jesus Cristo diz? Digo-vos que este, olha lá, o publicano desceu justificado para casa. O que é justificado? Foi perdoado, foi justificado. Mas o fariseu não, porque aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será o quê? Exaltado. Qual era a base do relacionamento com Deus para o fariseu? Era o jejum e o dízimo que ele dava, eram as coisas que ele fazia. Qual é a base do relacionamento do publicano para com Deus? Não tenho nada, sou pecador. Quem foi justificado? Aquele que, vocês estão entendendo? Aquele que não tinha justiça própria. Então nunca esqueça isso. Se você aprender isso e crer, a base do nosso relacionamento com Deus não é o quanto eu jejuei, não são as minhas obras. Eu só sou aceito por Deus pela obra de Cristo na cruz. Deus só me aceita quando eu creio naquilo que Cristo fez. É Ele que me justifica diante de Deus. Por isso que Ele é o único caminho, não tem outro. Está bem claro? Mas a religião é o contrário. A religião é o quanto você faz, o quanto você se sacrifica, o quanto você deu de dinheiro. Isso é a religião, mas não é a porta que Deus abriu. Então, quando eu chego diante de Deus, falo: Senhor, eu estou na tua presença, confiando no sangue que me justificou, sem nada para te apresentar. Eu sei que o meu melhor ainda é manchado. É assim que Deus quer que eu me achegue diante dele. Vocês estão entendendo? Sem justiça própria. O que é justiça própria? O que eu faço. Quando eu me achego assim, a porta está aberta, porque eu me achego pelo caminho que Ele me abriu. Quando eu me achego diante de Deus baseado em coisas que eu fiz, né? Você vê as pessoas dizendo: você tem que dar o seu tudo, fazer o seu sacrifício, dar todo o seu dinheiro, você vai mover Deus. Isso vai mover o homem. Isso não move Deus. O que move Deus é quando eu chego diante dEle, baseado no que Ele fez na cruz por mim, e não por aquilo que eu fiz. Agora, eu tenho que ter alguma boa obra? Tem que ter, meu irmão, está claro? Porque eu sou crente. Então, asceticismo é o quê? O homem
se penalizando, se judiando, né? Fazendo sacrifício, fazendo coisas para ser considerado por Deus melhor, porque ele fez aquilo, para Deus responder. Mas nós cristãos não, nós nos chegamos diante de Deus baseado no que Cristo fez. Ele é a nossa justiça, Ele é o sacrifício perfeito. O sofrimento dele é que me dá acesso a Deus, não o meu sofrimento. Está claro isso, querido? Tem que entender isso, você ficar livre do cativeiro. E o que é o gnosticismo? É o que mais nós vemos nas igrejas hoje. São experiências místicas, não importa a fonte. O que importa é sentir alguma coisa, entrar em contato com um anjo, é se arrepiar, é sentir calor, é tremer a carne, que a carne é feiticeira, não é? Então, o gnosticismo é isso, é você se relacionar com seres espirituais, autoridades espirituais, não importa a fonte, basta sentir alguma coisa, se abriu para aquilo, pronto. Nem sabe se é Deus, se não é Deus. Então está cheio disso no meio da igreja hoje, né? O pessoal da lei, ó, tem que guardar o sábado, tem que fazer sacrifício, é Abraão, Isaac, Jacó, aquela coisa toda, né? E então isso que estava acontecendo com os colossenses. Então Paulo escreve essa carta, ele vai centralizar, meu Deus, eu vou ficar a vida toda falando nisso, não vou conseguir sair disso. Ele escreve a carta dizendo: o que vocês estão fazendo? Cristo é o verbo que se fez carne, Ele é Deus, Ele é tudo, Ele é suficiente. E vocês estão deixando a fé em Cristo de lado para ficar procurando experiências com anjos, né? Ali em Colossenses 2 também Paulo fala: ninguém vos domine ao bel prazer, baseado-se em visões, enfatuado algum, sem motivo algum na sua mente carnal. Então gente que estava dominando outros, baseando nas suas visões, na sua mentalidade carnal, né? Controlando a vida por revelações produzidas por uma mente carnal. Então tem que tomar muito cuidado. Tudo que me afasta, descentraliza a pessoa de Jesus Cristo, você tem que começar a pensar. Então era isso que estava acontecendo. Então Paulo escreve essa carta para quê? Para trazê-los à sobriedade. E nesse assunto vai trabalhar a carta inteira, né? Tudo bem, querido? Cansou de ouvir essas coisas já? Vamos, né? Então agora vamos deixa eu voltar lá para Colossenses. Paulo ele fala: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. Parece que ele é um pouquinho arrogante, né? Mas Paulo não é arrogante, simplesmente ele está declarando que o ministério dele realmente era a vontade de Deus. Nós já lemos que Paulo viu Jesus Cristo, ele estava seguindo com cartas para Damasco para prender alguns do caminho, né? Jesus Cristo apareceu para ele e Jesus Cristo disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Paulo estava perseguindo as pessoas, a igreja, mas Jesus Cristo disse que ele era que estava sendo perseguido e se revelou a ele. Nós lemos isso. Então está bem claro isso, tá? O que é um apóstolo verdadeiro de acordo com a Bíblia? Hoje em dia nós temos muitos apóstolos, mas biblicamente o apóstolo neotestamentário era aquele que viu Jesus Cristo, que andou com Jesus, que teve revelação, que viu Jesus Cristo com as suas próprias vistas, que teve um chamado de Jesus Cristo. Os apóstolos de hoje não viram nada, não tem nada que acrescentar, está tudo aqui no Novo Testamento. Eles podem vir com novas revelações deles, mas não revelações da palavra de Deus. Por quê? Porque com esses apóstolos se encerrou as Escrituras, não tem mais nada a ser acrescentado no Novo Testamento e a palavra já está completa. Quem que completou essa palavra? Os apóstolos que andaram com Jesus Cristo, que viram Jesus Cristo. Eles escreveram essas cartas talvez nem sabendo que aquilo iria se completar a palavra de Deus. Então hoje nós temos a palavra de Deus completa. Qual apóstolo de hoje que vai acrescentar alguma coisa? Eles trazem essas revelações novas aí, né? Vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Mas a palavra já está completa, perfeita. Então, no meu ponto de vista, esses apóstolos de hoje só têm nome, porque realmente legítimos eles não são. Isso é uma coisa pessoal, você não precisa acreditar nisso, nem aceitar o que eu estou dizendo. Mas eles que se deram esse nome de apóstolos, eles não têm nada mais que acrescentar.
Por quê? Porque tudo que tinha que ser escrito está aqui, ó, na palavra de Deus. A palavra está encerrada, né? Está bem claro isso, queridos, né? Então vamos lá. Então Paulo fala que ele é um apóstolo de Jesus Cristo. Então volta lá para Romanos, vamos trabalhar Romanos. No capítulo 1, nós já lemos isso, vamos ver se conseguimos passar essa... Paulo está dando alguma declaração. Então Paulo, em Romanos, capítulo 1, no versículo 1, ele fala, no versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, né? Chamado para ser apóstolo, lá, separado para o Evangelho. Então Deus separou o apóstolo Paulo para quê? Separado para o Evangelho. Então Paulo foi uma pessoa separada por Deus para o Evangelho. Ele trouxe na sua plenitude a revelação do Evangelho, da graça de Deus, da justificação. Então vamos lá, ele fala o que é o Evangelho, versículo 16 e 17, olha lá. Pois não me envergonho do Evangelho. Agora preste atenção, porque é o poder de Deus. Romanos 1, lemos o versículo 1, agora o versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O que é ser uma pessoa salva? Uma pessoa que foi liberta da condenação eterna, liberta do poder do diabo, liberta do poder do pecado, liberta da mão de Satanás, liberta do apodrecimento. Ela já é salva, está claro isso? Então uma pessoa salva, primeiro ela foi liberta da condenação eterna, ela está salva, ela é liberta do poder do pecado, ela não deixou de ser um pecador, mas aquele pecado que dominava, escravizava a vida dela, ela é liberta, por isso que ela muda de vida. Está claro isso? Com relação ao diabo, ela é liberta da mão do diabo, é liberta do império das trevas, transportada para um outro reino, o reino de Jesus Cristo. O diabo não manda mais na vida dela, não tem mais poder sobre a vida dela. Então ela é feita uma nova criação. A salvação começa aqui agora, se completa na eternidade. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele fala, de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego, visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo que foi justificado, ele vai viver como? Ele vai viver por aquilo que ele acredita. Está claro isso? De fé em fé. Então ele vai crescendo, ele vai aumentando e crescendo na fé. Então entenda, meu irmão, o que é o Evangelho? O Evangelho é o conhecer a palavra da cruz, o que Cristo fez. Isso é o poder de Deus. Geralmente a pessoa quer um poder de Deus é sentir alguma coisa na carne. Ela quer uma luz brilhante, né? É uma sensação de alguma coisa. Mas o Evangelho, quando compreendido, você vai ver que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então vamos em frente. Agora vamos lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Paulo fala que ele foi enviado para pregar o Evangelho. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Entre outras coisas, né, Paulo fala aqui, porque, versículo 17, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para quê? Para que não se anule a cruz de Cristo. Então Paulo, ele foi enviado para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras humanas. Por quê? Para que a cruz de Cristo não fosse anulada. Então, quando Paulo pregava o Evangelho, ele procurava ser cuidadoso com o que ele pregava. Ele não usava palavras persuasivas, porque ele tinha um cuidado para que o que ele falasse não viesse anular a cruz de Cristo. Então, toda e qualquer coisa que é ensinada na igreja, ou vem pela televisão, que anule a cruz. O indivíduo que fala que você vai ser liberto, se ele beber água orada,
A libertação vem da cruz, não vem de nenhuma água, nem existe agorado. Ele está anulando a libertação que vem ele está negando a libertação que vem da cruz. Ele está arrumando um outro caminho. O indivíduo que fala que você levar uma rosa ungida para casa, você vai ser liberto, então ele está anulando a libertação que vem da cruz. Então Paulo, ele não ensinava nada, não levava a igreja a fazer nada que anulasse a cruz. Está claro? Porque a cruz ele sabia que era o poder de Deus para a salvação. Então você vai procurar uma igreja hoje para frequentar. Antigamente a gente falava assim: procura uma igreja evangélica perto da tua casa. Hoje em dia não. Procure uma igreja evangélica e fala assim: pastor, o que o senhor crê? O que essa igreja prega? E se não centralizar tudo em Jesus Cristo, não fique ali. Pode estar abarrotada de pessoa, não fique ali, porque ele está anulando a palavra da cruz. Está anulando, meu irmão. Pode ser igreja que dá show, pode vir revelador que vai pedir dinheiro para todo mundo. Isso aí é o que mais tem hoje em dia. Mas se o pastor não fundamentar a igreja em Jesus Cristo, na palavra da cruz, não fique nessa igreja. Essa igreja está misturada com um monte de outras coisas. Está misturada, meu irmão. Eles vão anular a cruz. Ele vai trazer o revelador, o que reúne multidão. Vai vir aqueles reveladores que tem que dar aquela oferta. Vai vir os pregadores da prosperidade, que você vai ganhar muito dinheiro. Vai ter muito show na igreja. Uma coisa constante, lota de gente. Mas esconde a cruz. Esconde a cruz. Então Paulo era cuidadoso, ele não usava palavras persuasivas, coisas humanas, para que não se anulasse o quê? A cruz de Cristo. Olha depois que ele fala no versículo 18, olha lá: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então o que é a palavra da cruz? É um ensino do que Jesus Cristo fez na cruz. É loucura para quem está perdido, mas para os salvos é o poder de Deus. Está claro isso? Vamos em frente, senão a gente vai ficar muito aqui. Agora, no capítulo 4 dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15, então o Evangelho tem poder de gerar a pessoa nessa dimensão, em Cristo. Então Paulo fala no capítulo 4, versículo 15: porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teris contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo. Então é o Evangelho. Presta atenção, meu irmão. Você pode falar para a pessoa: Jesus te ama, não vai resolver nada. Você pode falar: vamos para a igreja aqui, não vai resolver nada, meu irmão. O que gera a vida espiritual numa pessoa é o Evangelho. Quando você prega Jesus Cristo, obra. O que é gerar uma vida? Né? A mulher recebe a semente masculina, fica 9 meses, o corpo dela se centraliza ali naquele feto, naquela criança. 9 meses ela vive em torno daquilo. Demora 9 meses, por fim ela sofre dores de partos para gerar uma vida. O que é gerar uma pessoa no Evangelho? Não é: vem aqui que a tua vida vai mudar, você vai arrumar um dinheiro, você vai melhorar. Isso aí não é Evangelho, meu irmão. Gerar uma pessoa no Evangelho é você pegar a pessoa e começar a falar da queda do homem, da depravação da raça humana, do pecado que entrou no mundo, da destruição, da condenação eterna. Mostrar que o único caminho é Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo veio ao mundo. Jesus Cristo não veio ao mundo para fazer ninguém ser empresário, dar dinheiro para ninguém. Isso é o falso evangelho. Ele veio ao mundo buscar e salvar o perdido. É você trabalhar na vida dela até que ela seja gerado no Evangelho. O Evangelho seja formado dentro dela, passa a ser uma pessoa salva. É isso que é gerar. Ela entra em Cristo, nessa dimensão de salvação em Cristo. É só o Evangelho. Você pode pregar de Abraão, Isaac, Jacó, fazer a muralha de Jericó cair, atacar pedra no gigante, uma vida inteira, e essa pessoa não ser salva, porque não ouviu o Evangelho. Pode falar da prosperidade de José e da construção do templo e da construção das muralhas, é tudo muito lindo. Pode falar de Sanbalá, que é toda aquela gente toda, pode falar de Esther, do jejum, pode falar de tudo, e essa pessoa não encontrar Jesus Cristo e não ser salva. Mas quando você fala de Jesus Cristo, meu irmão, porque é isso que gera a pessoa no Evangelho,
falar da obra completa da cruz, é isso que gera ela nessa dimensão chamada Cristo. Então Paulo fala o quê? Eu, pelo Evangelho, vos gerei nessa dimensão, vos gerei em Cristo, vocês foram gerados por aquilo que o Evangelho ensinou, né? Aceita isso ou não? Vocês estão entendendo isso comigo, queridos? Né? Então vamos lá, Atos 20, 24. Eu preguei tanta besteira no passado, eu rodei tanto Jericó, hoje me arrependo de tudo isso, me arrependo de tanta coisa, era da Bíblia, mas não era Evangelho. Então Atos 20, 24, Paulo fala assim, porém, Atos 20, 24, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Então Paulo está dizendo, olha, a minha vida, uma das coisas que as pessoas têm de maior preciosidade é a sua própria vida. Você pode perder um carro, continuar vivo, perder uma casa, continuar vivo, mas perder a vida. Mas Paulo fala assim, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, ela será preciosa contanto que complete a minha carreira, né? O ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Qual era o ministério e a carreira dele? Testemunhar o que? O Evangelho da graça de Deus. Olha, minha vida não vai ter nenhum valor se eu não cumprir isso, mas a minha vida vai ser preciosa para mim se eu testemunhar o Evangelho da graça. Eu fui chamado para falar isso, estava no sangue de Paulo. Estava ou não estava? Estava. Agora vamos lá para Gálatas capítulo 1. Queridos, eu não sei quanto a você, mas poucos hoje em dia estão pregando o Evangelho, muito pouco, muito pouco. Às vezes eu ligo o programa de televisão e falo, vamos ver se alguém vai falar da obra da cruz, do sangue derramado. Você vai ver 1000 congressos, 1000 coisas, 1000 reuniões, 1000 gente famosa que vem dos Estados Unidos, e aquela coisa toda, e eles vêm e vão pregar prosperidade, eles vão pregar isso, mas quem está pregando a palavra da cruz, eu tento ver alguma coisa, é difícil, meus irmãos. Toma posse da bênção, toma posse da bênção. Aí você vê o testemunho, eu estava desempregado, agora arrumei um trabalho, oh glória a Deus. Eu estava triste, agora estou alegre. Oh, glória a Deus, senti uma dor no dedinho, agora a dor passou. Glória a Deus. Olha os testemunhos, eu estava favelado, agora tem um carro. Está vendo? Não vejo ninguém falar assim, eu consegui pregar o Evangelho e uma pessoa foi salva da condenação. Testemunho desse é fraco, eu não vejo ninguém falar isso. Você vê? Olha os testemunhos, é só prosperidade. Maqueia as pessoas, vão toda bem pintada, bem bonita. Conta, eu tinha um salãozinho de cabeleireiro, agora estou com uma rede. Tá vendo? Por que você fez? Eu peguei o olhinho. Não é o Evangelho, meu irmão. Vocês estão entendendo isso? Vocês vão me cansar de ouvir isso. Vou falar isso até morrer, né? Aí vai lá, não fala nada de Jesus, de salvação, de vida eterna, de condenação eterna. Então Gálatas capítulo 1. Como que Paulo recebeu esse Evangelho, né? Vamos ler lá. Vamos ler desde o versículo 6, que é bom. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem o quê? Perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar Evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Aí ele fala, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Aí é que está. Você quer ver a seriedade de um ministro? É isso. Ou ele quer, se ele procura favor de homens ou de Deus? Essa é a questão. Essa é a questão. Aí que você vai medir se a pessoa fala a verdade ou não. Se ela procura, porque olha, você vai se associando a homens, daqui a pouco você está que nem os políticos, amarrado, né?
E aí você não pode mais falar a verdade, porque senão você vai ferir fulano, vai ferir ciclano. Aquele que vem na tua igreja e chama uma multidão não vai poder vir mais. Por quê? E aquele enorme oferta que vai entrar? Você vai precisar. Você está entendendo? Então você queria pregar uma palavra séria, irmão, mas espera aí, se eu falar isso, aquele fulano não pode mais vir aqui. Mas quando ele vem, enche igreja, ele tem umas revelações que as pessoas dão cheque alto. Mas se eu pregar contra isso, aquele não vai vir mais aqui. Por quê? Porque ele tem umas revelações e o povo gosta. Aí ele não vai vir mais, e quando ele vem aqui dá tanto as reuniões dele. Mas eu vou na televisão falar contra isso, mas tem um monte de gente que manda oferta da televisão e na igreja dele eles praticam isso. Se eu falar contra isso, acho que eu vou perder um monte de associado. Então, vocês estão pensando comigo isso? Então não vou poder falar isso. E aí ele está que nem o político, tem que jogar o jogo de todo mundo e ficar igual todo mundo, não é, Faria? tem que ser igual, tem que se associar aos partidos. Mas se eu falar isso, espera um pouquinho, eu mesmo já falei assim no passado, e os meus diáconos, minha igreja tem 5.000, se eu começar a pregar isso, ela vai cair para 200. Ou o favor dos homens, ou o favor de Deus. Essa é a grande escolha, está claro isso? Vocês entendem? Sim ou não? Né? Então eu conheci gente no passado que era sério. Olha, eu conheci programadores que estão aí na rádio, que não pregavam nada dessas coisas ungidas, falavam contra. Mas hoje eles estão aí. Vem aqui que você vai ser ungido com óleo, consagrado pelos pastores. Se perverteram, meus irmãos, não seguraram a tocha como devia. Vocês estão entendendo ou não? Né? E virou tudo igual. Todos fazem, todos esses que estão na mídia forte, eles fazem a mesma coisa, as mesmas campanhas, as mesmas viagens, para não perder a fatia. Ih, meu Deus, hoje tem uma irmã visitante aqui, ela não vai mais voltar, viu? Mas vamos lá. Então o que Paulo fala? Faço-vos, porém, saber, irmãos, versículo 11, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante o quê? Revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Então para aí, como foi que ele recebeu o evangelho? Paulo fala, pois eu não aprendi, nem o recebi de homem algum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Então, quando Jesus apareceu para ele ali em Atos 9, se revelou para ele, Paulo se ausentou por um tempo, ele foi para a Síria, ele deu um tempo, ele foi olhar, encontrar esse Jesus no Velho Testamento, as promessas, e descobriu, o evangelho foi sendo revelado, a graça de Deus, ele foi lá no Velho Testamento, estou vendo Jesus agora, o Messias, o prometido, foi lá para Isaías 53, entendeu o sacrifício, pegou os outros profetas menores e maiores e encontrou Jesus em tudo ali, e Deus revelou o evangelho da graça para ele, por revelação. Por isso que ele está dizendo, olha, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, ele não é um arrogante, que está ali por conta própria, foi a vontade de Deus, um chamado de Deus, conforme nós falamos, que trouxe isso, e Deus, o Jesus Cristo revelou esse evangelho direto para ele. Como é que ele era? Ele mesmo fala, nós já lemos, ele era perseguidor, ele era extremamente zeloso, ele se avantajava na religião dele, no judaísmo, a muitos da idade dele, ele era extremamente zeloso, mas um dia ele teve revelação de Jesus Cristo e do evangelho. O que isso custou para ele? Vamos lá, deixa eu ver se é Filipenses. Ou é Colossenses mesmo, ou é Filipenses, né? Que ele fala que ele considerava tudo como perda.
Agora o texto vem na mente, mas eu não estou lembrando onde é a passagem. Filipenses, né? 3. Isso. Então ele fala assim, versículo 2 do capítulo 3 de Filipenses: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, que é o judaísmo, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Veja bem, o que para ele era lucro, o judaísmo, a posição de fariseu que ele era, né? Tudo isso era lucro, mas quando ele conheceu Cristo, ele esteve diante de uma grande decisão: ou eu fico com o judaísmo e com o lucro de tudo aquilo da minha religião, ou eu largo tudo e vou escolher Cristo. É essa a questão. Quando você entende o Evangelho, Deus te põe assim, ó: ou você continua com a religiosidade, com todas aquelas coisas, ou você larga tudo e vai ser sério com a palavra da verdade, que é o Evangelho. Mas aqui dá muito lucro, aqui é bom, está tudo bem, eu não vou ter encrenca, é só falar a paz de Deus, ou paz do Senhor, ou graça e paz, está tudo bem, vou levando. Ou você larga a religiosidade e assume Cristo, você vai perder todo esse lado bom, mas vai ganhar Cristo. Entende isso ou não? Então vamos lá. Sim, deveras, versículo 8: considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Alguma tradução está como esterco. Ele perdeu tudo e considerava tudo que ele perdeu como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a justiça que vem o quê? Mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então o que aconteceu com Paulo? Ele considerou tudo como perda. Olha, queridos, eu encontrei Jesus, um garoto ainda, eu fiquei 15 anos numa igreja, passei por tudo. Cheguei lá, fui um jovem liderado por um líder jovem, depois eu fui líder de jovem, depois eu passei para diácono, que lá tinha diácono, depois eu passei para presbítero, eu fui crescendo na igreja, eu era um jovem, ainda sentava com aqueles presbíteros, tudo gente velha, eles quebravam um pau, davam um soco na mesa. Para mim eu ficava assustado, porque eu pensei que o pastor era tratado como pastor. Eu via lá que tinha um monte de gente que queria mandar, controlar a igreja, tinha partido. Para mim aquilo era uma loucura, eu não entendia isso. Então eu via que duas famílias brigavam com aquelas outras duas famílias. O pastor queria fazer alguma coisa, às vezes com o dinheiro da igreja, que era para bem. Um quebrava o pau com o outro, amarrava a mão do pastor, não deixava, porque tinha uma diretoria que mandava. Eu fui vendo aquilo e falei: meu Deus, igreja é isso. E fui crescendo lá, fiquei 15 anos enfiado lá. Lá eu me casei, tive filhos, né? Fui fiel, discordava de muita coisa, mas não me rebelava. Mas aí o que aconteceu? Um dia eu fui entendendo o Evangelho. Vocês estão entendendo? Todo final de culto a esposa do pastor levantava, falava em línguas e trazia um recado, e todo mundo gostava. Eu cansei disso, né? Eu fui entendendo o Evangelho, e toda hora tinha que passar óleo em todas as cadeiras, uma por uma, que a pessoa ia sentar ali, ia ser liberta porque tinha óleo. Vocês entendem isso, não? Né?
Aí era um tal de passa óleo na testa, passa óleo aqui, passa óleo nos pés, passa óleo no corpo todo. Unção disso, unção daquilo, unção disso, unção. Espera um pouquinho, mas eu comecei. Aí entrava essa maldita doutrina de demônios, quebra de maldição e batalha espiritual. Aí é demônio aqui, demônio ali, demônio lá, e as irmãs, geralmente as irmãs que têm mais visão, só vê demônio para o lado todo e está amarrado. Mas aí eu lia lá, ele me libertou do império das trevas, eu entrava em crise, por quê? Porque, espera um pouquinho, ele me libertou do império das trevas, toda hora tem demônio, né? Já fui ficando por aqui. Aí vocês conhecem a Neuza Etioca, ou então Shekinah, o Gézer do Shekinah. Aí o Gézer vinha lá, essa etiqueta é do capeta, aquela marca é do capeta, aquele pano de prata é do... Tudo era demônio e tinha vínculo com o capeta. Aí eu falava, mas espera um pouquinho, eu sou santuário de Deus e o Espírito habita em mim. Não é possível que eu não possa comer uma bolacha porque alguém disse que o dono da fábrica fez um pacto com o diabo. Se eu comer aquela bolacha eu vou ficar encapetado. Vocês já ouviram isso? Né? Aí naquele tempo era a Xuxa, olha, não compra aquela coisinha da Xuxa, porque a Xuxa tem um pacto com o diabo. Aí eu ia lá na Shekinah, eles estavam vendendo um boneco orado, um boneco abençoado para a criança brincar, para não dar o brinquedo que ela queria ter, porque tinha demônio no brinquedo. Mas eu não via esse excesso de loucura na palavra de Deus, não é? Vocês estão entendendo? E lava a tua casa de óleo. Aí eu começava a ler a Bíblia. Peraí, eu só encontro duas passagens que falam de óleo de unção para doente. E naquela famosa de Tiago 5,14, em Lucas 6, onde mandou de 2 em 2. E quando o fariseu, quem que ungiu o enfermo, o samaritano ungiu com óleo doença daquele que caiu nas mãos dos salteadores. Eu não vi esse monte de óleo orado para todo lado, e proteção, e passa e vai. A gente ia fazer batalha espiritual. Chegava na frente do terreiro de Macumba, chegava um ali, está amarrado, demônio, tranca a rua. Eu nunca vi esses nomes de demônio na Bíblia. Na Macumba eu tinha visto. Aí eu comecei a ler o Novo Testamento e falei, onde está tudo isso? Não está nada daqui. Aí entendi o Evangelho. Fiquei 20 anos nessa escravidão. Aí você chega diante de uma decisão. Você continua preso nisso, você se arrebenta e larga tudo. Eu fui ficando cansado. Aí um dia cheguei com o meu pastor e falei, pastor, muito obrigado por tudo, estou indo embora. Mas eu era vice-presidente da igreja, assinava um monte de coisa. Falei, não dá mais. Não briguei com ele, não desmereci, não fui rebelde, não criei partido dentro da igreja, mas era decisão. Ou você vai acreditar no Evangelho ou vai ficar nessa parafernália de escravidão. Aí eu me despedi de lá, fiquei, não sei se você já teve a experiência de ser desempregado. Eu fiquei como se estivesse desempregado. Falei, agora eu vou estou morando no Jaçanã, vou procurar uma igreja para me filiar aqui. Mas cheguei em umas igrejas aqui, só estava raplá, a gente sapateando e revelando. Cadê a palavra sendo ensinada? Vocês estão entendendo isso? Então eu rompi com tudo, as minhas filhas ficaram sem direção para onde ir, porque tinha amizade na igreja, foi uma guerra. Aí eu comecei a pregar o Evangelho, falar de Jesus Cristo da cruz e dizer que nós somos libertos do império das trevas, meus irmãos. Lá eu já era vice-presidente da igreja, mas o pastor já estava velhinho, mais um pouquinho já assumia tudo lá. Vocês entendem isso ou não? Fácil, né? Em qualquer votação lá da igreja, todo mundo gostava de mim. Seria fácil, mas que coisa doida. Então eu entendo que Paulo disse, e ele foi muito mais do que eu, porque ele teve que, né? Mas chega uma hora que você fala assim, ou eu vou falar a verdade, me agarrar na obra da cruz e ficar nisso, e romper com o mundo religioso, eu vou ficar que nem eles. Ô meu irmão, dá glória a Deus, vai dançando aí, dá glória a Deus, tá tudo bem, né? Vocês estão entendendo isso? Eu não era nem para falar essas coisas, vocês já cansaram de me ouvir falar isso. Mas Paulo falou assim, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. O conhecimento dele é tudo, é coisa sublime. Então Paulo, na hora que viu os valores de Cristo e os valores da religião, eu perco tudo isso é esterco, eu vou ganhar Cristo, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas a justiça que vem de onde?
a justiça que vem de Deus, a justiça de Deus pela fé. Tá bom, meus irmãos? Então, já passou o meu horário.